Para mim, natureza e espiritualidade, são quase que a mesma coisa. Eu acho que uma coisa está dentro da outra e vice-versa, né? Quando a gente fala de espiritualidade, muitas vezes a gente associa automaticamente com religião, com espiritismo. E eu acho que espiritualidade é o estudo do universo, é o estudo da vida, é o estudo do mundo, é o estudo daquilo que é invisível. É o amor, é a generosidade, é o carinho, é a amizade. A gente sabe que tudo isso existe, mas a gente não consegue mensurar, a gente não consegue pegar. E para mim, espiritualidade é a mesma coisa. Então a gente estudar realmente por que estamos aqui, quem somos, para onde vamos, qual que é o meu propósito na vida, se é que tem que ter um propósito na vida. E para mim, assim, quando a gente está num lugar como esse, imerso, repleto de natureza, vendo um lindo nascer do sol, vendo um pôr do sol, meditando, surfando, estando em contato com elementos da natureza, eu acho que a gente entra muito mais rápido no estado de meditação, no estado de flow, no estado de presença. E quando a gente está nesse estado, isso é espiritualidade. A gente vai ser muito mais nós mesmos, sem essas interferências da mente, sem as interferências do inconsciente coletivo, do que nós temos que fazer, que temos que ser, temos que impressionar. Eu acho que no fundo, todo ser humano busca isso, busca paz de espírito, né? E na natureza a gente encontra isso, e isso para mim é espiritualidade. Dentro do método Mahamudra, eu gosto de fazer essa analogia das modalidades esportivas com os elementos da natureza. Então eu acredito que nós temos esses elementos dentro de nós. E através do esporte a gente consegue lapidar o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar. E eu criei o Mahamudra SEAL. O que são os SEALs americanos? Eles conseguem se desenvolver, eles têm habilidades Sea, no mar, na água, Air, no ar, e Land, na terra. E eu acho que o triatlon faz isso muito bem também, né? O triatlon ele trabalha, no caso, a água, através da natação, o fogo, através da bicicleta, e a corrida trabalha a terra. E eu sinto que desenvolvendo esses esportes, desenvolvendo esses elementos, eu estou me desenvolvendo como ser humano, estou me desenvolvendo como espírito, como atleta, como... É quase que trazendo o xamanismo para o esporte também. E isso me preenche, de sentir que eu estou preparado para qualquer desafio que vier. E trazendo para um cenário mais apocalíptico, eu gosto de ter essa sensação que se alguma coisa acontecer, eu sei correr, eu sei pedalar, eu sei nadar. Se acabar a gasolina do mundo, posso pegar minha bicicleta aqui e vai demorar, mas eu vou ver meus pais, vou ver minhas filhas, vou ver meus amigos. Tá acontecendo alguma coisa, uma confusão, eu sei correr. Eu estou perdido, preciso chegar em outro lado do rio, do lago, do mar, eu sei nadar. Isso me traz muita autossuficiência, que também é um dos preceitos do yoga, sermos autossuficientes, não ficarmos o tempo todo dependendo de outras coisas, dependendo de fatores externos. O triatlon ele consiste de 3 modalidades, que é a natação, a bicicleta e a corrida. Então, sempre nessa ordem, né? Primeiro o nado, depois o ciclismo, depois a corrida. As distâncias variam de prova para prova. Então, tem desde o short, que é uma prova mais curta, vai para o olímpico, do olímpico vai para o long distance, que já seria um meio Ironman, como as pessoas chamam, né? 70,3 milhas, e aí você vai para o full Ironman, que é o dobro disso, né? A distância do full Ironman são 3,8 quilômetros de nado,
você tenta fazer a transição o mais rápido possível, você vai para o ciclismo, que são 180 quilômetros de bike. Outra transição para uma maratona de corrida. Então a maratona por si só já é super difícil, pouca gente faz. Imagina uma maratona depois de 4 quilômetros nadando e 180 quilômetros pedalando. Quando eu comecei no triatlon, a modalidade mais desafiadora para mim era o nado. Até por causa da fobia da água. E não é nenhuma fobia minha também, é um inconsciente coletivo. A maioria das pessoas tem medo de água. A maioria das pessoas não nada muito bem. Então eu sou um cara sensitivo, acho que quando eu chego na prova de triatlon ou numa travessia, eu meio que já sinto aquela tensão no ar e eu acabo entrando naquela tensão também. Só que o nado, depois que você aprende a técnica, então eu comecei treinando em águas abertas, depois fui lapidar minhas técnicas na piscina. Na piscina você fala, não, vou treinar mais o braço, vou treinar mais o meu alinhamento, vou treinar mais a minha perna, enfim, é mais fácil, é mais controlado a forma de treinar. Depois que você pega a manha na natação, o nado é o aquecimento. Claro, no nível profissional, o pessoal está se matando desde o começo. No nível tranquilo, que é o que eu gosto de fazer, eu coloco meu ritmo, encaixo meu pace e vou ali naquele ritmo até o final. Então eu saio muito bem da natação. Saio relativamente cansado, mas eu sinto que a natação prepara muito bem o corpo para as próximas modalidades. Então você vai sair alongado, aquecido, com os pulmões dilatados, gigantes, para entrar na bicicleta. É muito comum as pessoas começarem nadando pela piscina, principalmente para treinar para um triatlon ou para grandes travessias, longas travessias. Eu fiz o contrário. Claro que quando eu era criança eu nadava em piscina, mas eu nadava pequenas distâncias, 25 metros, 50 metros. Quando eu comecei a focar em futuramente fazer um Ironman, eu já quis me desafiar em águas abertas. Então não conseguia nadar crawl o tempo todo, tinha que intercalar crawl com peito, que peito eu acho menos cansativo. E já caí em represa, caí no mar, descobri que eu tinha fobia de água. Tenho um pouco ainda. Se eu estou muito longe assim, sem nenhuma segurança, já dá uma paura. E para mim o triatlon entrou muito bem porque eu acho que são técnicas de sobrevivência. A gente mora num planeta que chama Terra, mas que na verdade deveria se chamar planeta Água, porque tem muito mais água do que terra. Então, mar para cá, lagoa para lá, rio aqui. E eu acho que o fato de a gente não saber nadar ou se sentir inseguro na água já nos limita de diversas possibilidades, de diversas experiências. Eu falo, não, eu quero viver essas experiências, então eu tenho que saber nadar. O esporte está me preparando para a vida. E o esporte está me preparando para que eu possa viver a vida ao máximo, tentar experienciar o máximo de coisas possíveis através dessas habilidades que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Brasília é uma capital perfeita para a prática de ciclismo, né? De vários outros esportes, mas principalmente do ciclismo você consegue sair de casa pedalando e fazer todas as modalidades do ciclismo, mountain bike, speed, triatlon, então assim, a gente está num paraíso aqui do ciclismo, né? E tem uns vizinhos muito próximos também que são cenários aí de turismo internacional de ciclismo, Pirenópolis, Chapada, tem os pelotões das assessorias que cresceram bastante, tem várias em Brasília, várias grandes, hoje com 50, 40, 70, 80 ciclistas, isso no ciclismo de estrada, né? E a gente tem os pelotões que são tradicionais em Brasília, tem o pelotão do Lago Sul,
Tem o pelotão do Parque da Cidade, que tem o dia e a hora certa, do Lago Sul mesmo. Eu não vou precisar a data porque ele é mais antigo do que eu pedalo, mas tem fácil aí uns 15 anos aí de pelotão tradicional, todo domingo. Por exemplo, tem o pelotão A e o pelotão B. O pelotão A já é um pelotão mais forte, que é uma corrida maluca, corrida mesmo. E tem o pelotão B, que aí são pessoas que, teoricamente, têm menos tempo de pedal, mas são pessoas com um nível já bem forte e aí percorrem mais ou menos aí com 38 de média nesse percurso, né, que já é predefinido. Justamente para a gente fazer o retorno lá em cima do balão completamente compactado, agrupado, para a gente já descer junto, ficar espalhado. Largou, galera. E aí, certo? Então muita gente vê Brasília apenas como a capital do país, no seu âmbito político, econômico. E eu enxergo Brasília como um grande polo esportivo. Tem vários campeões brasileiros que saíram daqui. A cidade tem uma infraestrutura excelente para a prática de diversos esportes. Esportes na água, esportes na terra, avenidas largas, vários clubes. Tem o Lago Paranoá, que é incrível também. A umidade, que é baixa. Isso traz diversos benefícios para quem está buscando uma alta performance esportiva. Então, realmente, eu vim aqui para me aventurar em diversas modalidades, conhecer diversos desses atletas e realmente estar me expondo para um clima que eu não estou habituado. Hoje em dia eu moro em Floripa, então estou ali no nível do mar, com mais umidade, então estou indo para o oposto, para um lugar seco, com baixa umidade. E acredito que eu vou me beneficiar muito nas minhas práticas esportivas só por estar aqui treinando com pessoas de altíssimo nível. A bicicleta é super desafiador porque ela é a mais longa do triatlon, né? Então, no Ironman você vai ficar 4, 5, 6, 7 horas pedalando. Só que você está sentado, não tem impacto. Você faz força, trabalha o condicionamento, trabalha a paciência, trabalha a alimentação, porque muita gente esquece disso, que você tem que se alimentar intra-provas, né? Durante as provas. Tem o pelotão das assessorias, que é um pelotão mais organizado, e tem esses pelotões que são mini corridas. A galera se reúne mesmo para disputar força. E a dinâmica é de corrida. Então se junta 60, 70 pessoas, a distância entre elas é muito pequena, justamente para você conseguir ter uma resistência menor do vento, se proteger. A pessoa que está na frente, ela está conduzindo o pelotão, ela está fazendo um esforço que chega a ser a 30% maior do que a pessoa que está atrás. Tem os pontos de ataque, já é um percurso pré-definido, então ele leva o nome Pelotão do Lago, é aquele percurso X e não muda. O do parque é o percurso do parque e tem um horário de largada e é uma corrida mesmo, a dinâmica é essa, acontece ataques no meio, de subidas. O benefício que o esporte traz para a vida social das pessoas é bem legal. E um grande amigo meu que pedala aí pelo menos uns 50 anos, mais ou menos, quando a gente termina o pedal, a gente fala assim, olha, mais um, e tomamos um remedinho do dia, é o remédio pra gente. A gente acaba criando um hábito, a gente gasta dinheiro com bicicleta, mas a gente economiza com a farmácia e com o médico, entendeu? Então assim, é uma qualidade de vida. E parece que ele precisa disso, o ser humano precisa ser acolhido, precisa estar perto de pessoas, precisa compartilhar suas histórias, estar constantemente aprendendo, sorrindo, se divertindo. Isso, bom, foi comprovado cientificamente que faz toda a diferença quando estamos falando de felicidade e longevidade. Então ver aí 50 pessoas numa terça-feira se encontrando às 6 da manhã para pedalar, eu acho que isso comprova ainda mais essa teoria. E ver que o número de pessoas aumentou pós-pandemia comprova ainda mais que ninguém mais aguenta ficar sozinho. As pessoas estão precisando de boas inspirações, de boas influências para estar perto.
Eu brinco que todo mundo quer que coisas mágicas aconteçam em suas vidas, mas ninguém realmente faz coisas mágicas para que outras coisas mágicas aconteçam. Então eu acho que quando a gente se desafia, a gente vai se tornando uma pequena porcentagem dessa população e isso faz a gente se sentir cada vez mais especial. Então eu penso assim, quantas pessoas no mundo fazem 10 km correndo? Sei lá, 10%. E meia maratona, 5%. E uma maratona, 1%. Eu quero estar nesse 1%, porque eu acho que é para esse 1% que coisas incríveis vão acontecer. E aí eu aplico isso no empreendedorismo, eu aplico isso no triatlon, eu aplico isso no paraquedismo. Dentro da Mahamudra, eu criei um símbolo que é um triângulo equilátero, ou seja, os 3 pilares têm o mesmo peso, a mesma importância, que é o pilar da saúde corporal, da saúde mental e da saúde espiritual. Então, o tempo todo eu acho que a gente tem que cuidar da nossa máquina, né, do nosso veículo, que é o nosso corpo. Se não cuidar, ele quebra, igual um carro quebra, igual um fogão, qualquer coisa quebra. A gente tem que cuidar da nossa mente, esse supercomputador que não para. E a gente tem que cuidar do espírito, que ao meu ver não precisa ser relacionado com religião. O espírito é o invisível, é a amizade, é o amor, é a natureza, é essa união. Eu acho que o tempo todo a gente tem que estar trabalhando esses 3 pilares e quando a gente trabalha esses 3 pilares, aí sim a gente tem acesso ao Mahamudra, ao grande gesto, ao grande segredo, à hiperconsciência, à iluminação. Então eu gosto de estar perto da natureza, eu gosto de estar perto de pessoas, eu gosto de estar o tempo todo lapidando e melhorando esses 3 pilares e não apenas olhar para eles separadamente, buscar sempre o equilíbrio. Se formos falar de chakras também, que são centros energéticos do nosso corpo, também buscar o equilíbrio. Não adianta olhar só para o chakra do terceiro olho, não adianta olhar só para o chakra sexual, não adianta olhar só para o chakra do coração. É o tempo todo olhando e buscando esse equilíbrio. Ha ha ha.